Olá, prezados. Tudo bem? Vamos então para a nossa terceira e última parte sobre a relação entre o sistema cardiorrespiratório e esses limiares ventilatórios. Vejam bem, essa relação entre a ventilação e o exercício tem sido estudado desde a década de 50. Esse slidezinho vocês já viram quando nós falamos de limiar anaeróbio. Ou seja, esses pesquisadores aqui, eles demonstraram que havia uma relação entre o metabolismo anaeróbio, entre a formação de lactato com a ventilação. A gente já sabe que o lactato, ele tem lá duas quebras de lactato e que o indivíduo que é treinado acaba deslocando a curva para a direita. Isso já foi feito, já foi falado quando nós conversamos sobre limiar anaeróbio. Uma outra coisa que a gente já viu também é a questão da acidose lática. Ou seja, nós sabemos que conforme nós vamos formando lactato, nós vamos fazendo com que o pH sanguíneo vá caindo. Por quê? Porque nós acabamos formando uma grande quantidade de hidrogênios. Isso vai fazer com que nós fiquemos com o sangue um pouco mais ácido. Então vejam agora que nós precisamos tamponar este lactato que foi formado lá nos nossos tecidos. Então, o que mais chama atenção é a questão da formação desses hidrogênios aqui. Esses hidrogênios, gente, eles precisam ser tamponados. E eles vão ser tamponados de que forma? A partir da reação deles com o bicarbonato. Só levantando uma questão de que tamponamento, gente, é uma reação que controla o pH do nosso organismo. Tudo bem? Então vejam, o hidrogênio que está aqui, ele reage com o bicarbonato e vai formar o H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, se ele tivesse em qualquer outro tecido, vejam que essa reação aqui ela vai e volta. Se tivesse qualquer outro tecido, ele voltaria a se dissociar em hidrogênio e bicarbonato. Mas como nós estamos nas hemácias, o que acaba acontecendo? Lá nas hemácias, nós temos uma enzima chamada anidrase carbônica. Então vejam, nós temos aqui o ácido carbônico, que a partir da reação com a anidrase carbônica acaba liberando o CO2 e o H2O, que é a água. O que acaba acontecendo? Que nós vamos ter, a partir do sangue, uma formação ainda maior de CO2 lá no nosso corpo. Lembrem que quando nós estamos falando do metabolismo mitocondrial e estamos falando do metabolismo dos carboidratos, dos lipídios, nós já temos uma formação de CO2. E neste caso aqui, nós vamos ter mais CO2 formado a partir do sangue. Então vejam bem, quando a gente plota esta formação de CO2 e em relação ao consumo de oxigênio, nós passamos a ter essa resposta aqui. E essa resposta, se nós podemos verificar isso a partir de duas linhas de tendência. E essas linhas de tendência demonstram que existe aqui uma quebra. E como é que nós chamamos essa quebra? Chamamos de limiar ventilatório. E esse fenômeno inteiro aqui é chamado de V-slope. O que é slope? Inclinação. Então, nós temos uma inclinação no formato de V. Ok? Bom, da mesma forma que a gente viu ali esta formação lá do CO2,
Nós podemos analisar agora a ventilação em relação ao VO2. Conforme nós vamos aumentando o consumo de oxigênio, a ventilação ela vai subindo. E se nós traçarmos a partir desta curva aqui linhas de tendência, nós vamos ter a seguinte representação: 1, 2, 3. Ou seja, a partir da ventilação, a gente consegue ver que nós temos um primeiro limiar ventilatório e um segundo limiar ventilatório. E este segundo limiar ventilatório também é conhecido como ponto de compensação ventilatória. E por que isso aqui ocorre? Ocorre justamente porque há um aumento da produção de CO2 devido àquele tamponamento que nós vimos lá. E isso aqui vai gerar um estímulo nos centros respiratórios e vão desencadear um aumento de movimentos respiratórios. Nós passamos a ventilar mais, tanto em termos de frequência, como em termos de amplitude. A gente faz respirações mais profundas. E esses centros respiratórios aqui, eles estão localizados no bulbo, que é esta região aqui vinculada ao nosso sistema nervoso central. E vejam quem interfere neste bulbo. Primeiro, os quimiorreceptores periféricos. Quais são eles? Nós temos os corpos carotídeos, que estão aqui nesta parte do coração, e temos também os corpúsculos aórticos, que estão justamente aqui na artéria aorta. E o que eles fazem? Eles ficam monitorando os agentes químicos como o oxigênio, o CO2 e o hidrogênio. Então, conforme nós vamos aumentando, seja oxigênio, CO2 ou hidrogênio passando por essas artérias, nós passamos então a estimular aqui no nosso bulbo o centro respiratório a ir lá e fazer movimentação dos músculos ventilatórios. Ainda a musculatura ativa, porque nós estamos ativos, inclusive a temperatura central, acaba fazendo com que seja também influenciado, informado este centro respiratório. E o que o centro respiratório vai fazer? Vai mandar informações para os nossos músculos ventilatórios. Quais são eles? Lembram lá? O diafragma, intercostais externos e externos. Para quê? Para justamente a gente aumentar essa frequência respiratória e aumentar também de forma importante essa amplitude respiratória, justamente para fazer o quê? Captar mais oxigênio e liberar mais CO2. E vejam que interessante, nós podemos fazer uma relação entre a curva da ventilação com a curva do lactato. E vejam o que é mais interessante. Nós podemos e nós enxergamos as quebras tanto do primeiro limiar como do segundo limiar anaeróbio em relação ao primeiro limiar ventilatório e o segundo limiar ventilatório. Isto porque, conforme nós vamos formando o lactato, nós precisamos ir aumentando o nosso tamponamento, gerando então essas duas quebras aqui também. Ok? Gente, então foram as nossas aulas sobre a relação do sistema cardiorrespiratório e os nossos limiares ventilatórios. Logo, logo eu retorno. Até breve!